Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 31 de julho. O Ibovespa terminou o dia com alta de 1,94%, dando continuidade ao repique de alta ou a correção desse último movimento de baixa, que está dentro da tendência de baixa de curto prazo. Essa recuperação do Ibov no decorrer dessa semana proporcionou uma alta na semana de 3,29%, mas também dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico semanal. E no mês, apesar da recuperação desta semana, o Ibov terminou o mês de julho com queda de 4,18%. Então, de maneira geral, nós temos aqui no gráfico mensal uma formação de triângulo simétrico, mas na minha leitura o Ibov continua dentro de um movimento de baixa no gráfico mensal, que pode se estender um pouco mais aqui para baixo, testar essa linha de tendência aqui de alta desse triângulo simétrico, enquanto não gerar algum sinal de reversão desse movimento atual de baixa, que seria aí superar os 53.456. Dentro do que apresentou aqui nessa movimentação para baixo, para o Ibovespa reverter isso, que eu mencionei, aquele valor que eu mencionei no mensal, é esse topo aqui. O caminho mais provável seria apresentar a formação de um topo no decorrer da próxima semana, tendo aqui um obstáculo pela frente, uma resistência em 51.129 pontos. Então esse seria o caminho mais provável para o Ibovespa, a formação de um topo, e a possibilidade de iniciar um novo movimento de baixa no gráfico diário a favor da tendência. PETR4 terminou o dia praticamente estável, mais 0,29%, candle de indefinição, dentro também de uma tendência de baixa de curto prazo, ativo dentro dessa característica, juntando ali os prazos também acima, semanal e mensal, traz a possibilidade de venda se perder a mínima de hoje, R$ 10,32. Pelo gráfico semanal, a recuperação dessa semana trouxe uma alta de 4,58% para a semana, aliviando um pouco a queda do mês de julho, que foi de 17,39%, que inclusive confirmou a formação de um topo descendente no gráfico mensal. Enfim, uma maior probabilidade no decorrer do mês de agosto ainda de termos algo nesse sentido. Seria menos provável ter algo aqui para cima. Lembrando, a gente trabalha em cima de probabilidade. Olhando para o gráfico semanal, o primeiro indício de uma recuperação um pouco maior para perto dessa atual tendência de baixa seria romper os 10,93, ou seja, praticamente gerar aqui a formação de um pivô de alta no gráfico diário, reverter a tendência de curto prazo. Mas por enquanto, segue mais, no meu entender, com um cenário mais favorável para a venda de swing trade. Olhando para Vale 5, a Vale 5 terminou no dia com alta de 1,67%, um ativo que no decorrer da semana conseguiu anular a tendência de baixa de curto prazo, rompendo várias máximas anteriores, mas apresentou aí na quinta-feira uma queda muito expressiva, fazendo com que o papel fosse lá fechar o gap em 14,10. Vamos dizer assim, ficou livre para poder gerar ainda que nesse martelo que foi apresentado no gráfico diário, uma retomada de um movimento de subida. E dentro dessa característica, se ela romper os 14,75 no decorrer da próxima semana, na segunda-feira, fica mais favorável para buscar alguma operação na ponta compradora, de day trade principalmente nessa ação. Na semana terminou com alta de 4,42%, essa recuperação dela superando máximas das semanas anteriores, apesar de ter, no final das contas, em termos de fechamento, permanecer abaixo da região de fundo anterior. Então segue ainda dominada, vamos dizer assim, pelos vendedores, até porque pelo gráfico mensal a tendência é de baixa. Para ela gerar alguma mudança um pouco maior, mais forte desse cenário de baixa, ela teria que romper R$ 16,05 no decorrer do mês de agosto. Olhando agora para outros ativos, Itube 4. Itube 4, dentro do que eu tinha falado na última videoanálise, encerrei a posição antes mesmo do ponto de stop estabelecido. Por quê? Dentro do que eu já tinha comentado, se abrisse subindo, olhando para o gráfico aqui de 60 minutos, se abrisse subindo ou apresentasse alguma sinalização forte para cima, eu tenderia a encerrar antes mesmo do stop, eu iria avaliar. Aí ela abre com gap de alta. Se eu vou no gráfico de 10 minutos, o gap de alta está aqui, gera um topo. Depois desse topo, que eu disse que o gráfico estaria mais maduro para um movimento de baixa, ela deveria o quê? Vir aqui para baixo para eu manter a posição de venda. Mas ela fez o contrário, ela já rompeu a máxima do candle, que confirmou um topo no gráfico de 10 minutos, e por esse motivo, quando ela rompeu os 29,56, eu optei por sair em 29,57 da Itube 4, proporcionando uma perda de 0,51% na operação e no capital total 0,17%.
Lembrando que ainda tanto ela como o BBS3, caso venha ganhar força aqui para baixo, gerando topo também no gráfico diário, dentro dessa região de fundo anterior, fico mais para a ponta vendedora ainda de swing trade em cima dos bancos. Olhando agora para a CCRO3, foi cancelada a operação de venda que estava aguardando para o pregão de hoje, porque a ativo abriu subindo e não voltou mais para baixo do ponto que era para uma possível venda. Lame 4, optei por uma entrada em R$ 17,22, na expectativa de tentar pegar aqui um movimento de subida nesse papel, com stop abaixo da mínima, dessa mínima aqui em 16,82, ou seja, stop em 16,81, com risco então nessa operação de 2,38% e um objetivo na faixa dos R$ 18,45. Vamos ver se na próxima semana ela consegue romper essa resistência aqui na faixa dos R$ 17,30 e ganha força para vir a fechar um gap aqui que está aberto não só no G60, como também no gráfico diário. Olhando agora para os demais ativos, começando aqui pela Ambev3, ativos que se recuperaram bem aí nesse último pregão do mês. A Ambev fechou com alta de 2,91%, mantendo-se acima do fundo anterior no gráfico semanal, apesar de ter tido um topo ali topo descendente ou topo no mesmo nível de um topo anterior. Então é um cenário geral para esse papel no gráfico mensal ainda que aponta para cima, apontando ainda para cima. Neste caso, dentro do que ela apresentou aqui nesse pregão, o meu interesse maior ainda seria voltar a pensar em compra aí na Ambev, porque ela mata boa parte desse movimento de baixo, dependendo da situação, da movimentação para baixo nesse papel no decorrer da próxima semana, interesse maior na ponta compradora. Embraer teve uma semana bem atípica, foi lá embaixo, observando aqui pelo gráfico semanal, um papel que vinha dentro de um triângulo simétrico. Permaneceu dentro desse triângulo simétrico, mas o fato principal é que gerou um candle para a saída desse triângulo simétrico, no pregão passado, pregão de quinta-feira, e nesse pregão o ativo conseguiu gerar um forte candle de alta, com alta de 6,22% e anular esse candle. Então, pontos importantes nesse papel, primeiramente, conseguir romper aqui 24,25 na próxima semana, aumentando a chance de poder buscar até oportunidades através de um gráfico de 60 minutos, e principalmente no gráfico, na verdade, no decorrer do mês de agosto, ela conseguiu romper 24,62, que seria esse topo aqui. Isso aumentaria bastante a chance desse papel engatar, em vez de ter rompido para baixo, engatar aí um rompimento para cima desse triângulo simétrico, que seria coerente com sua tendência de prazo maior. Então, um papel que ficaria muito interessante se isso acontecesse para a ponta compradora, buscando operações principalmente usando estratégia de correção. E por último, o BBAS3 terminou o dia com alta de 2,32%. Lembrando que eu mencionei em relação aos bancos, então a BBAS3, o comentário dela aqui é que se essa ação, depois dessa subida, ainda dentro desse movimento de baixo, apresentar aqui alguma sinalização de perda dessa mínima aqui, 21,56, estaria mais voltado à ponta vendedora no decorrer da próxima semana. Ativo que está em tendência de baixa no gráfico diário e também tendência de baixa no gráfico semanal, testando nesse momento região de fundo anterior na faixa aí dos R$ 22,00 a R$ 22,09. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.